Ah, gravar, não estava gravando. Agora vai. Então vamos lá, agora a gente vai para Atos 27, que é um negocinho bem interessante. Então eu preparei para vocês um mapa do que acontece aqui, tá? Eu sei que é muito desanimador a gente ler a Bíblia e não entender direito o, os nomes. Tem muito nome técnico, né? Nome de cidade, nome tá indo para cá, tá indo para lá. E às vezes é muito frustrante, né? Porque eu confesso para você, a gente lê e parece que não entende. E quando a gente ouve alguém mais inteligente falar, como por exemplo a Susan, que a Susan é uma pessoa que eu considero ela muito inteligente, ela fala com tanta facilidade, né? Fala assim, fala todos os nomes da cidade, né? E fala lá o governador, que não era o Herodes o Grande, era o Herodes Agripa. Então, eu fico assim, nossa, como as pessoas sabem? E o que eu aprendi nesses últimos anos é que o jeito é sentar com muita paciência, abrir os mapinhas, ver todos os nomezinhos lá, para tentar entender o que está acontecendo, porque realmente faz muita diferença quando a gente consegue visualizar, né, o que está acontecendo. Então, se você abrir, eu vou dividir essa aula em três partes, tá? Eu vou só explicar um pouquinho do contexto que acontece aqui. Depois vou explorar a situação em si, que acontece lá. E depois eu vou ter um momento de provocação para a gente refletir um pouquinho, né? O que a gente pode aprender com essa passagem. Então, Atos 27, ele vai falar assim, ó. Ele vai Então, depois que acontece tudo aquilo com Paulo, né, ele apela para César, né, e então agora eles vão ter que ir para César. Então, o capítulo 27, ele vai começar daí. Então, eu vou ler a partir do 3, tá? A partir do 3, no dia seguinte, ancoramos em Sidom, que é aqui, ó. Sidom fica mais ou menos aqui, tá? É, Ancoramos em Sidom. Júlio foi a pessoa responsável, foi o centurião responsável por levar Paulo até Roma. Então, ele não é Júlio César aqui, tá? O Júlio era um centurião que estava responsável pela vida de Paulo. Ele vai falar que Júlio foi uma pessoa bem bondosa, né? Permitiu que Paulo começasse, se encontrasse com os amigos para pegar suprimentos, para fazer esses preparativos finais para essa viagem. Então ele vai falar assim, ó, que no dia seguinte ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos pelo norte de Chipre. Então, Chipre é essa ilhazinha aqui, tá? Então, passou pelo norte de Chipre. E os ventos nos eram contrários. Então, acredito que essa rota poderia ser feita muito mais tranquilamente, mas como o vento não estava ajudando, então eles tiveram que lutar muito mais para conseguir fazer essa rota, né? Porque os venceram tentando atravessar um mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha. Então, a Cilícia e a Panfilha é essa região aqui, tá? Então, sim, é muito difícil mesmo, mas com paciência, abrindo o mapinha e vendo o que está acontecendo, vai ficando um pouquinho mais fácil. Eles ancoraram em Mirra, que vai ser nessas aqui, então eles fizeram esse percurso aqui, que foi um percurso bem difícil para eles, porque os ventos, eles não estavam ajudando. Então, eu estava dando uma pesquisada e estava falando assim, ó, para navegação, o melhor período que tinha era entre maio e junho, mais ou menos, tá? Então, eles falaram que a partir de maio, junho e agosto, né? A partir de setembro, as coisas começavam a ficar um pouquinho muito mais difíceis, né? E depois de novembro, era praticamente impossível fazer uma embarcação. Então, eles vão parar para cá, em Mirra. Ali eles vão trocar de barco, né? Para um barco alexandrino, que era um barco maior. E eles navegaram vagarosamente até chegar em Cnido, que vai ser para cá. Então, uma rota que era para ser fácil em tempos normais, eles demoraram bastante, tá? Então, o Lucas vai ressaltar bastante as dificuldades. Então, depois eles vão descer para cá e vão chegar em Creta.
que é Bom Portos. E daqui, a situação vai começar a ficar cada vez mais difícil. Então, ó, na passagem, no verso 9, vai falar assim, ó, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. O jejum era a festa da expiação e acontecia por volta de setembro. Então, eles já estavam entrando na zona de perigo, né? Então, qual que era a escolha que eles tinham para fazer? Ou eles esperavam, passavam o inverno lá por bastante tempo e depois prosseguia, ou eles tentavam fazer essa rota nesse intervalo até novembro, né? Que novembro é quando realmente tudo ficava muito perigoso. Então eles vão chegar, opa, eles vão chegar até aqui e uma surpresa vai Obrigada por acontecer. me deixar trancado aqui fora. Eita, eu vou te multar, tá, Susan? É, então, eles vão chegar aqui, né, em Creta. Então, eles vão arriscar. Os marinheiros vão falar assim, não, vamos arriscar melhor do que ficar passando aqui por muito tempo, né? E a primeira passagem, né, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, ele vai explicar mais ou menos essa rota, até chegar aqui. E a partir do 13, ele vai falar que houve uma tempestade, né? Uma tempestade muito forte que eles não estavam esperando, eles achavam que ia estar tudo bem, que deixou o barco à deriva. Então o barco começou a navegar para cá, e como eles não queriam, o mar estava extremamente violento, eles achavam melhor deixar o barco à deriva do que tentar ancorar o barco e o barco ser virado de ponta ao avesso pelas ondas, né? E aí que começa a maluquice. Eu vou pedir aqui para alguém ler. Marco, você pode dar uma lida aqui em Atos 27, 18 a 26, por favor? Se quiser abrir a Bíblia aí, fique à vontade. 18 a 26? Isso, 27, 18 a 26. Tá. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Obrigado, Marco. Então, vai acontecer isso que eu falei, né? Então, assim, Paulo já passa por uma vida difícil, né? O cara sendo perseguido pelos judeus aos quatro cantos da terra, não dando sossego. Agora Paulo apela para César e tá indo para lá e acontece uma tempestade. E assim, é uma tempestade, pelo visto, bem ruim, porque vai durar bastante tempo essa tempestade, né? E eu acho muito legal, porque Paulo, ele vai lá e se levanta. Ele vê que todo mundo está extremamente desanimado. Ele, assim, eu falo assim, no verso, ele fala assim, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então, realmente, a situação estava bem ruim lá, né? Até que Paulo, ele se levanta e fala assim, pessoal, vamos ficar tranquilo, e ele tenta trazer ânimo para as pessoas, né? Ele não só isso, ele fala assim, cara, eu tenho a convicção de que vai dar certo, que ninguém vai perder a vida aqui, porque Deus, um anjo apareceu e me falou isso.
né? Porque eu preciso chegar até Roma. Então, Paulo, ele já, no meio de uma tempestade bem ruim, Paulo, ele traz palavras de ânimo para a tripulação, para as pessoas que estão na embarcação, né? E só para vocês terem uma ideia, esse famoso "cê é louco" é uma gíria aí dessa nova geração. E "cê é louco", sim, significa o quê? Que rapaz, maluquice. Ou, nossa, quando alguém fala algo que a gente não quer acreditar, a gente fala assim, "cê é louco", tá? Então, algumas representações dessa tempestade, em alguns mapas, acontecem desse jeito, que eles ficaram zanzando de um lado para o outro, assim. E Paulo, mais pra frente, vai falar que, assim, eles ficaram mais ou menos, sei lá, no 15º dia, eles ainda não estavam perdidos no mar. Então, imagina você lá, 15 dias no meio de uma tempestade, no meio do mar, e o mar ele é extremamente desanimador. Por quê? Porque você olha para qualquer parte do horizonte e você não enxerga nada, você só enxerga água. E provavelmente eles só estavam enxergando ondas e tava praticamente tudo escuro por causa da tempestade, né? Então realmente era uma situação muito difícil. Que se, mais uma vez, se fosse eu no lugar de Paulo, eu ia perguntar, assim, Deus, cara, você já me fez ser perseguido por zilhões de judeus, de zilhões de situações difíceis. Agora vem um problema, sei lá, o Senhor me manda uma tempestade para para eu passar por, assim, cara, o que tá acontecendo aqui, Deus? Será que você realmente está do meu lado? E mais uma vez, graças a Deus, Paulo não era eu. E ele não tem essa reação. A primeira reação dele é apaziguar as pessoas, confortar as pessoas e tentar e trazer ânimo para as pessoas. E ele não trazia um ânimo não fundamentado. É isso que eu acho legal, né? Eu acho que o Paulo, ele traz um ânimo fundamentado no Deus dele. E isso é uma coisa muito importante, né? E mais para frente vai ter a solução. Eu vou pedir para alguém, outra pessoa, ler aqui para mim. Kaká, você pode ler para gente essa passagem de Atos 27, 28 a 36, por favor? Tá bom, peraí. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram barcos salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Então, dando continuidade, eles ficaram perdidos por bastante tempo, por 15 dias mais ou menos. Então, eles pensaram, né, os marinheiros, falaram, uma hora a gente vai chegar em alguma ilha. Então, eles lançaram as sondas para ver se estavam chegando cada vez mais perto e viram que realmente estavam chegando. Então, de 37 metros foi para 27. E só que tinha outro perigo, falou assim, ó, se a gente ficar preso, se nós ficarmos presos em em algum montinho de areia,
aí ferrou para todo mundo, porque o barco não vai mais andar e é capaz ele começar a quebrar por causa das ondas, né? Então, os marinheiros eles jogam as âncoras e tudo indica que eles queriam abandonar o barco. Eles queriam pegar, então eu estava tentando entender como funcionava esse barco, né? Ele era um barco grande que cabia para aproximadamente 270 pessoas e eles tinham um barco salva-vidas que era sempre rebocado por esse barco maior, né? Se eles precisassem fazer alguma coisa, um barco menor era mais fácil. Então tudo indicava que os marinheiros eles queriam garantir a própria vida. Eles iam pular lá no barquinho deles e abandonar o barco, né? Então Paulo falou assim, ó, se os marinheiros saírem daqui, se os condutores desse barco abandonarem o navio, vai ser perigoso para todo mundo. Não só isso, e muito provavelmente eu estava vendo alguns comentários que desanimaria muito o restante do pessoal que estava na embarcação, né? Então, por isso que Paulo dá um toque, fala assim, ó, se esse pessoal sair, a chance da gente sobreviver é praticamente zero. Então ele avisa os soldados, e os soldados eles tomam eles tomam uma iniciativa e acabam cortando o barco, né, para o pessoal não sair de lá. Não só isso, então Paulo, mais uma vez, ele não só traz palavras de ânimo, mas ele fala assim, ó, pessoal, a gente está há muito tempo sem comer, tá? Então é melhor que todos possam comer, recuperar as energias, porque a gente vai precisar. E no final a gente vai ver desse capítulo que eles sobrevivem como? Eles vão sobreviver nadando, né? Então uma hora todo mundo vai ter que nadar até a ilha, porque o barco realmente ficou preso num montinho de areia e que eles tiveram que ir nadando. Quem não sabia nadar pegava um pedaço de pau, um pedaço do barco assim, e ia nadando prancha até chegar em algum lugar, né? E todos sobreviveram. Então, essa é uma historinha assim que eu acho muito interessante, né? Porque por que isso acontece no meio de tudo isso no meio de todo o caos que já está acontecendo na vida de Paulo? Mas me fez refletir uma coisa muito interessante. Essa iniciativa que Paulo teve para trazer ânimo para esse pessoal, para essas 200 e poucas pessoas na embarcação. Essa liderança que ele teve me fez pensar muito. Eu li um livro sobre a pandemia, né? Nessa pandemia, do N.T. Wright. E ele trouxe uma reflexão muito interessante. O N.T. Wright ele é um doutor, mestre no Novo Testamento, domina o grego muito bem, e assim, no seminário todos os professores falam que ele é uma pessoa que, sei lá, é um dos maiores teólogos da atualidade, né? E ele vai falar aqui dessa versão do famoso Romanos 8:28. Tchali, está aí? Acho que deve estar dirigindo. Então, eu vou ler aqui. Romanos 8:28 vai falar, é um versículo famoso, que até se tornou um chavão entre os cristãos, né? Ele vai falar assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui a gente pode conhecer em outras versões, né, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Só que esse teólogo ele vai falar assim, ó, essa interpretação, apesar de ser a mais comum, no meu ponto de vista, quando eu leio a Bíblia como um todo, quando eu faço toda a exegese e a hermenêutica do texto, não me parece muito bem esse sentido de que, nossa, aconteceu uma coisa, Deus pode transformar essa coisa, ele vai transformar essa coisa de alguma forma para o bem, né? Assim, e tá porque para quem tem a NVI, tá na nota de rodapé. Ele falou assim, tem uma tradução que eu acho um pouquinho melhor.
E eu acho que para mim faz muito mais sentido com o contexto de tudo que está sendo falado aqui, né? Ele vai explorar algumas palavras em grego também, mas eu não trouxe para não ficar cansativo. Mas se você abrir a sua NVI em Romanos 8:28 e dar uma lida na nota de rodapé, ele vai estar escrito o que eu coloquei aqui, ó. Alguns manuscritos dizem: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Outras trazem, e essa é a interpretação que o N.T. Wright ele gosta, ele acha que faz mais sentido, né? Assim, ó. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. E é muito interessante porque muda muito o sentido, né? E no meio desse livro falando da pandemia, ele vai explorar justamente isso. Ele falou assim, ó, muitas vezes nós cristãos, nós estamos preocupados demais em trazer paz para nossa consciência. Então, qualquer situação difícil que nós fazemos, nós falamos assim, aqui tudo vai cooperar de alguma forma para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas ele falou assim, ó, eu enxergo isso um pouquinho diferente. Ele traz esse sentido de Romanos 28, nessa versão um pouquinho diferente, ele fala assim, ó, sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. E eu sinto que foi justamente isso que Paulo fez. Ao invés de tentar dar uma explicação teológica do porquê a tempestade tinha chegado até eles, né, do porquê. Porque Paulo sabia que aquele período era um período que a chance de vir uma tempestade era muito grande. Mas ele cooperou junto com Deus para que numa situação que não tinha mais esperança, o que era bom, ele trazer à existência aquilo que era bom, né? Então, eu fico pensando se nós como cristãos não deveria ser esse o nosso papel? Claro que assim, eu não quero desconsiderar essa primeira interpretação mais comum de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Mas eu acho que muitas vezes nós esquecemos dessa interpretação do N.T. Wright, que talvez muitas vezes nós não vamos ter respostas. Nós não vamos conseguir trazer um conforto intelectual das circunstâncias, do porquê que a circunstância está acontecendo. Mas nós temos um papel importante de cooperar junto com Deus para trazer o que é bom, trazer à existência o que é bom num contexto daquilo que é ruim, num contexto onde está tudo um caos, né? E essa é uma reflexão que eu queria trazer, e eu queria abrir agora um pouquinho para discussão, né? Então fiquem à vontade, a gente não está em tantas pessoas, mas pode abrir o microfone e vamos pensar um pouquinho nisso, assim, nessas duas perguntas que eu escrevi, tá? Como igreja, precisamos ajudar na solução dos problemas encontrados no contexto em que nós estamos inseridos? E isso engloba o quê? Desde cultura, né? Será que o nosso envolvimento com a colônia taiwanesa, nós temos ajudado? Nós temos tentado trazer à existência o que é bom? Geograficamente, será que nossa igreja que se encontra na Vila Mariana, nós temos nos engajado a trazer a existência, cooperar junto com Deus para trazer à existência o que é bom para o bairro da Vila Mariana? Será que nós temos conversado com a subprefeitura do bairro para tentar ver quais são as dificuldades e no que nós podemos ajudar? Isso me marcou, né? Teve um acampamento que um cara chamado Coronel Terra, ele compartilhou. Ele falou o quão é importante o serviço de capelania nas bases militares, né? Nas bases da polícia militar. Porque é muito importante levar uma palavra de esperança, é muito importante cuidar da vida espiritual dos policiais também.
E tem uma base pertinho da igreja também, que me fez refletir. Nossa, por que nós nunca pensamos nisso? Então eu queria abrir para comprar discussão aqui. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, será que o papel da igreja é se envolver em tudo isso? O que vocês acham? Eu vou até tirar aqui da tela para eu poder ver todo mundo. Então, se alguém quiser compartilhar, eu vou por nomes, então, para quebrar o gelo, tá? E aí, Tauê, você acha que a igreja deveria se envolver mais? Como que... Cadê meu microfone? Eu acho assim. Eu lembro que você estava falando, né? Eu fiz exército, né? Não sei se alguém, o pessoal sabe, fiz um ano de exército. E dentro do exército tinha duas carreiras que além de médicos, assim, tinha duas carreiras que me chamavam muita atenção. Tinha um capelão, sempre, né? E aí você podia ser, sei lá, oficial, capelão, depois tenente, capitão e subir. E também tinha a banda. Eu lembro que a banda era bem curiosa, né? Porque a banda, além de tocar as músicas do hino nacional também, ela tinha sempre essa função de animar a tropa, né? Então a tropa, às vezes, ficava meio... A gente chama a moral da tropa, né? Então, isso era muito importante, né? A gente sabe que é bem legal. Segundo, que nos hospitais tem as capelanias, né? E sejam elas evangélicas, católicas e tal. E eu participei bastante, como muitos de vocês, talvez. Eu acho, assim, que a gente tem que fazer diferença, né? O que a gente sempre pensa muito, o que a gente faz de diferença nas nossas vidas, né? E aí as pessoas mais próximas das nossas vidas. Então a gente pensa assim, nossa família, talvez, nossos estudos, né? Nossas classes, e trabalho, né? E a gente pensa muito pouco geograficamente, pensando no sítio da Vida Nova, né? E se vocês pensarem que o sítio da Igreja Vida Nova é muito estratégico, porque ela é próxima de assim, beleza, a gente não vai investir muito nos nossos vizinhos, porque eles são meio diferentes da gente, né? E de fato são. Mas se você pensar que não são muito diferentes mesmo. Daqui, alguns, vamos falar que uns 30%, 40% mora do lado da igreja, né? Então, acho que também não é assim uma coisa que a gente tem que deixar de pensar. E a gente sempre comentou muito atrás da nossa igreja tem uma favela, né? Não sei se vocês... era uma favela que virou um cortiço, que construiu e agora está mais assim. Mas tem necessidades, imagino, né? Então, acho que sim, a gente tem um papel social importante também. E por que a gente só ajudaria o pessoal do Oriente Médio, que é Novato, ou o pessoal que está em Santo André, ou Juquitiba, e não podemos ajudar as pessoas que estão realmente próximas ao nosso redor, né? E eu lembro que a última coisa, eu lembro sempre do Daniel falando, né? O que a gente faz quando entra um mendigo na igreja? Né? A gente pega uma vassoura ou a gente vai pegar um prato de comida? Né? O que a gente pode fazer para ajudar? E vão passar, né? Vão passar mendigos, vão passar drogados, vão passar cada vez pessoas que estão desempregados. O que a gente vai fazer? Vai pegar um cabo de vassoura para enxotar, ou vai pegar um prato de comida, ou vai sentar numa sala, orar e falar assim, o que eu posso fazer para te ajudar a você sair dessa? E às vezes, é curioso, muitas pessoas entram, ouvem a palavra de Deus, louvam a Deus e já saem revigorados. Agora eu já sei, já consigo ir em frente, né? Então acho que é isso que eu pensei quando você estava falando, Isaac. Legal. Valeu. Oi. Fala, Suza. Oi, esse assunto da favela, a gente já tentou fazer um projeto uma vez e a gente até planejou e fez, foi super bonito. E aí teve um tiroteio na favela
e perto dessa igreja, que é um ponto de droga, de traficantes, essa coisa é muito pesada lá. E aí eu e a Leru pensamos, eu acho que não é muito legal a gente deixar os jovens nessa situação, né? Então, do ponto da favela, eu só queria dizer que assim, a gente tem que ter estrutura para ajudar pessoas de cortiço que tem ponto de droga. Tem um taxista que mora aqui, quer dizer, que é no meu ponto aqui na minha rua, ele falou que também tem um ponto de droga aqui perto da minha casa e falou que elas são favelas irmãs. Então, que ele já levou a gente, desceu, e ele falou, que esquisito, o cara me ficou esperando com o motor ligado que ele volta logo. Aí o cara voltou correndo e veio com o negócio no bolso, quer dizer, foi lá comprar droga nesse cortiço que está perto da igreja. Eu acho que a gente tem que ajudar, mas a gente tem que apontar pontos e estratégias. Então era só o primeiro ponto, tá? A segunda coisa que eu queria falar, que eu acho muito importante, que eu tenho pensado muito, sabe? Isso tem me incomodado muito. Eu acho que tem uma coisa de ouro na nossa igreja. Nós temos uma coisa chamada Escola Paulista de Medicina. E nós somos a igreja que está mais perto do hospital. E durante a pandemia, esses médicos, enfermeiros, etc., eles também, muitos não têm Deus. E a gente poderia começar a tentar trazer esse pessoal de domingo para a nossa igreja. Já passaram vários estudantes que vieram de fora estudar, estagiários que vêm sozinhos. A Mariana é um caso desses. E eu acho que a gente podia começar a pensar em como acolher essas pessoas que estão sozinhas, que estão morando sozinhas perto da Escola Paulista, enfermeiros, estagiários, fisioterapeutas. A gente tem bastante pessoas da profissional de saúde, usar esses para tentar chegar. A gente podia montar uma estratégia para isso também. Talvez não seja um morador que está do nosso lado, mas talvez a gente possa ter uma estratégia para pessoas solitárias. Que isto é um ponto que a gente podia pensar também. Eu não sei se todos têm essa percepção, assim como a Mariana que ficou na nossa igreja, as faculdades, elas agregam muitas pessoas de outros estados, né? Graças a Deus, São Paulo são pontos de excelência, na verdade, de estudo. E se vocês pararem para pensar, quantos de vocês na faculdade conheceram alguém que veio de outro lugar, que nunca saiu de casa na vida e vem estudar a faculdade, e são cristãos, assim, ou não são, e se sentem muito solitários, né? E eu acho que a opção que a gente pode dar é cuidar dessas pessoas, sim. E ali, aqui, né, bem perto de casa também, na Borges, nessas ruas paralelas, tem um monte de flats pequenininhos, assim, para as pessoas morarem, né? Eu tenho muito residente que mora aqui perto também, porque é barato e é fácil, você não precisa ir perto do metrô. E eles ficam o fim de semana inteiro em casa fazendo nada, sei lá, jogando videogame, estudando, né? E acho que são pessoas assim que a gente também tem muita facilidade de lidar, né? Então acho que a Susan falou uma coisa muito interessante. Minha esposa morou fora, né? Ela morou em Botucatu. Faz muita diferença ter uma igreja apoiando, não só sua própria igreja mãe, mas de você poder frequentar, né? E a gente tem várias coisas que fazem na faculdade já. Tinha muita ABU, por exemplo, né? E a gente pode chegar e conversar, né? De repente, fazer umas reuniões, ou falar assim, nossa igreja está vaga de semana, vocês querem se reunir lá de semana? Acho que dá para combinar, né? Perfeito, com os alunos de medicina, aí eles vêm aí, que a Isabel, em vez de ficar na Escola Paulista, que eles não têm espaço, e aí eles podem fazer com as enfermeiras, etc., o profissional de saúde, fala que igreja é legal, olha, de domingo eles têm culto, e a gente fazer uma parceria. Eu acho que a gente tem que aproveitar, porque profissional de saúde, parece que a gente é feito de ferro, mas a gente chora também, né? E a gente passa por muito conflito. Putz, cara, o primeiro paciente que morreu na minha vida, que eu cuidei 2 meses, morreu na minha cara, eu falei, gente, mas será que é isso que eu quero ser? Eu quero lidar com a morte? Então, cria muitos conflitos. Então, eu acho que a gente está com a faca e queijo na mão, a gente tem uma estrutura, nós temos pessoas de um nível educacional bom.
E, e a gente pode tentar fazer alguma coisa que seja acolhedora para eles, porque a gente tem almoço, eles não têm onde almoçar de domingo, gente. Então, acho que a gente poderia fazer uma estratégia. Eu tenho pensado muito, a Mariana tem me inspirado muito a pensar sobre o que a gente tem de acolhimento. E muito do que eu tenho falado tem sobre isso também, como a gente acolhe as pessoas, né? Pessoas solitárias que estão pensando o que fazer de domingo, porque não tem o almoço, que não podem voltar para Alagoas, porque os pais moram lá. Residente de cirurgia que está lá vendo trauma todo dia, não tem com quem falar, as angústias do paciente que está lá. Acho que a gente poderia criar um canal de amor, de acolhimento. É a minha ideia. Eu acho que a gente pode lançar essa semente e começar a trabalhar. Sim. Não monopolizando, só lembrando, hoje eu passei rapidinho na igreja para pegar umas coisas e tá, assim, tem... Tereza, me lembra o nome da pessoa que tá lá na igreja, mas é a pessoa que vem todo... Já é um morador quase... Faz muito tempo que ela vem. Vanessa. A Vanessa tá lá, né? A Vanessa vem, o filho... Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, caramba, aquele menino era pequenininho, né? Ele tá gigante. Meu, ele tá crescendo na nossa igreja, assim. E tá lá, sabe? Fica de semana, lógico. A gente não tô falando pra vocês irem todo mundo visitar lá, que enfim, agora a gente tá na época de pandemia. Mas, meu, liga lá na igreja e fala, ó, e aí, Vanessa, quer orar por quê? Podemos orar por você? Né? Uma semente que a gente pode lançar, sei lá, em algum lugar do Brasil aí. Quando eu estava preparando essa acne, eu tenho uma imaginação muito fértil, né? Eu já estava pensando em várias coisas, assim, sabe? Desde coisas pequenas até coisas mais ousadas. Mas, próprio assim, fazer uma campanha de doação de sangue, que é algo que eu sei que é muito importante e que a gente poderia fazer também na igreja. Eu não sei se, né, vocês que são médicos, vocês poderiam me falar. Campanha de vacinação na igreja, não sei as partes... Se é fácil ou não ceder o espaço da igreja para fazer campanha de vacinação. Mas é justamente, eu acho que, assim, como igreja, a gente ficar pensando em trazer à existência pequenas coisas boas, né? Porque realmente, o que a Suzana falou, a gente tem um espaço muito bom, é muito estratégico. E eu sei que acho que o cristão tem esse papel, né? De cooperar junto com Deus. E que até me fez pensar um pouquinho nessa segunda pergunta que eu tinha preparado aqui também, né? Assim, ó, às vezes a gente está tão preocupado em dar resposta para todas as perguntas que a gente acaba esquecendo que a gente precisa cooperar para trazer o bem, a gente precisa ajudar. E vão ter certas coisas que não vão ter respostas mesmo. O Andy Wright, propriamente falando da pandemia, falou assim, cara, o ruim da gente ficar tentando dar resposta o tempo todo é que a gente acaba não sendo sensível para a necessidade da pessoa, né? Porque, no fundo, a pessoa está sofrendo tanto com a pandemia, ela não está muito preocupada com uma resposta de se foi Deus que enviou isso, se não foi ou não. Mas ela está muito mais precisando de alguém para chorar junto. Está precisando muito mais de alguém para ter um tempinho de conversa, né? Então fica outra reflexão, assim, nós como cristãos, será que a gente perdeu a nossa sensibilidade e estamos tentando espiritualizar e teologizar tudo? E a gente acaba indo para um desequilíbrio totalmente que só pensa em dar respostas, mas também não se preocupa muito em ajudar de fato, né? Então, não sei se alguém tem mais alguma ideia, que eu fiquei bastante reflexivo. Esse livro mexeu bastante comigo, cara. Mexeu bastante comigo. Isaac, eu queria só falar essa palavra cooperar junto, porque eu também acho dessa forma. Não é que coopera para o bem meu, nós estamos cooperando junto com Deus para o nosso bem num contexto daquele plano dele, né? E
E antes da pandemia, este ano, era para a gente estar no Sena fazendo sopão, você lembra? Passando um Sim, dia no sim. albergue com eles, né? Uhum. E eu acho que a Igreja Vida Nova tem que deixar também de pensar que a gente não faz nada. Isso é um absurdo. A gente faz muita coisa. A gente ajuda muitas instituições financeiramente. Eu acho que agora está na hora da gente abraçar as instituições e ir in situ. Fazer campanha de doação de sangue é lindo. Mas eu acho muito mais bonito a gente fazer a campanha de doação, de capinar com o capelete, que a gente tinha prometido um dia, quando eles forem fazer mandioca. Entende? Sim, sim. A gente fazer o albergue um dia, de noite. Eu acho que nós podemos fazer um dia de campanha de arrecadação no Natal de fraldas para as crianças que estão no hospital das clínicas, em vez de dar presente, brinquedo, vamos fazer doação de fralda. Então, essas coisas para a Casa do Aconchego, eu acho que nós temos que abraçar melhor as instituições que a gente já ajuda. A gente não mais quer isso. Faz, a gente já está querendo pensar aí para o corpo de bombeiro, etc. Então, eu acho que a gente tem que primeiro ver. Social, a nossa igreja tem. A gente precisa colocar em prática. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Por isso que eu acho que a gente tem que firmar bem as coisas que a gente já tem. E a segunda, se a gente for alcançar pessoas, a gente tem que alcançar pessoas que a gente tem capacidade de acolher. Esse que é o ponto que eu quero dizer. Eu acho lindo quando a gente tem um mendigo, mas a gente conversou na reunião de liderança sobre como é que a gente vai acolher essa pessoa no nosso meio. Ele vai ficar um viciado de vir para nós sermos sempre dar o pão, tudo bem. Mas a gente tem que pensar em estratégias também, porque a gente pode estar alimentando uma Bolsa Família para essa pessoa, né? Então eu acho que assim, essa discussão é muito legal. Eu acho que provoca a gente a pensar. Mas a gente também acho que isto volta de novo quando a gente for discutir sobre os planos da igreja, sobre quais os firmamentos, quais são as ações que a gente vai fazer, qual é o nosso papel missionário. E acho que a gente tem que colocar isso em prática de uma maneira mais estratégica. O que falta na nossa igreja agora, eu acho que é estratégia. Sim, sim. Concordo. Eu queria falar, complementando com o que a Susan falou, né? Eu concordo que a nossa igreja já tem apoiado várias missões financeiramente, mas talvez, como a Susan falou, já que estamos apoiando, por exemplo, Missão Sena, Missão Sal, tal, o que o pessoal faz na Missão Sena, né? Várias igrejas têm feito isso. Um dia de ação social, então uma equipe vai lá, fica o dia com eles e faz toda a ação social que eles têm feito, né? E a gente poderia mobilizar, fazer uma turma de voluntários para ir lá e estipular talvez um sábado. A gente pode pegar, né, fazer uma campanha na nossa igreja, isso que a Susan falou, talvez já arrecadando alguma coisa, ou entrando com a força-tarefa. A gente vai lá e ajuda, coloca a mão na massa, né, põe a mão na massa e ajuda o pastor João. E as igrejas têm feito isso. Acho que de uma maneira mais concreta, a gente pode começar fazendo isso, ao invés de só ajudar financeiramente, indo lá. E disso podem surgir mais desdobramentos, né? Também poderíamos, um pouco antes do Natal, a gente fazer cantoria na capelaninha. São várias ações que a gente pode já começar a se mobilizar. Já está muito palpável. E mais para frente, Deus pode abrir outras portas de missões. Eu lembro que na época da mocidade, né, o pessoal da Vida Nova, a gente, uma vez por mês, a gente ia para a favela lá no CSU. A gente fez esse projeto por mais de 1 ano. A gente foi, no total, mais de 2 anos. E foi muito bom. Eu ainda tenho contatos lá, né? A gente ia todo mês, a gente fazia culto com as crianças. E as crianças acabam levando os pais. E aí, no Natal, a gente fazia culto de Natal com elas. Então,
eu acho que já tem missões funcionando desse jeito. Eu acho que a gente poderia se juntar a elas e oferecer o nosso dia, a nossa tarde com eles, né? Sim, sim, acho que é muito importante. E acho que são algumas frentes diferentes, né? Acho que como igreja nós precisamos, que nem a Suzana falou, pensar estrategicamente como que a igreja poderia cooperar, mas como indivíduos a gente também precisa pensar nessas coisas, né? Como indivíduos, sim, sei lá, nada, eu já fui vender hambúrguer pro Senna já, na IBAB, coisa assim, que não era vinculado com a Igreja Vida Nova, mas me chamaram e eu topei. Então, acho que a gente precisa pensar nisso, assim, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, assim, não só como igreja, que é uma coisa muito importante, que a Susan falou, como indivíduos, nós precisamos pensar que o nosso papel também é cooperar com Deus, né? No contexto que a gente está inserido, seja no trabalho, na escola, onde nós estamos, né? Mas é isso, eu acho que o ponto principal, assim, que eu queria trazer é que como igreja a gente tem esse papel muito importante. Como corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade de ser as mãos e os pés de Cristo, né? E às vezes a gente Isaac, está... Oi. Pode falar. se terminar, posso só falar um negócio? Ah, pode, não, eu Não, só não, antes de tava... cortar, pode terminar. Tá. Não, esse entendimento que a gente precisa, muitas vezes, não vai adiantar a gente só tentar responder as perguntas existenciais. Isso é uma parte importante, mas tem outro lado que realmente é colocar a mão na massa. E se a gente não faz um ou não faz outro, eu creio que não estamos vivendo um evangelho muito completo, né? Mas o segredo é equilíbrio, e realmente. Em nenhum momento eu vou falar que a vida nova não faz nada. Eu sei que a vida nova faz muito. Mas é sempre bom a gente se autoavaliar, né? Pra ver. Porque o próprio coração, o meu, às vezes pode estar desequilibrado. E é isso, pode falar, Ronda, fica à vontade. É rapidinho, é só complementando também. Eu acho que a vida nova, quando a gente fala, se Deus perguntasse o que que a gente tem em nossas mãos, né, que eu olho, a gente tem muita formação profissional, acadêmica muito forte, né? E são coisas que as missões, elas precisam bastante, elas sentem falta disso. Por um tempo eu ajudei a ONG lá, o Salário, no CCV, uma época, né? Que questões que são básicas para a gente, que a gente usa no dia a dia no trabalho, alguém de administração, alguém que fez contabilidade, eles têm muita necessidade disso, que ajudaria assim muito, muito mesmo. Então, eu acho que a gente já tem essa questão estratégica de conseguir organizar as coisas, de conseguir, de repente, pensar em coisas e olhar para o que a gente tem, nossa estrutura física da igreja, nossas formações profissionais. Eu acho que daria para a gente fazer tanta coisa, né? E eu acho que a gente é um braço da igreja, assim, da igreja, do corpo de se for pensar de forma global, que é muito capacitada, né? E que outras pessoas que estão um pouco mais na ponta, lidando diretamente, precisam bastante dessa parte nossa que Deus nos concedeu, né? Então, eu acho que pensar estrategicamente, que nem a Susan falou, o Tauê, o Denise, acho que e a gente fazer algo ativo, com um propósito, pensando realmente em como atingir, tendo um grupo pensando nisso, fazer estratégia, fazer iniciativas, acho que isso vai ser super importante. É só isso. Isaac, eu queria só terminar com uma coisa que eu queria pensar com você, essa palavra cooperar juntos, para a gente começar a pensar diferente. Uhum. Eu, como cristão egoísta, por muito tempo, eu pensei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é uma coisa linda, sou eleita, lindo, maravilhoso, então... Mas, sabe, Isaac, no ano passado,
a gente discutiu que a gente ia passar o inverno com cena. Nós já tínhamos planejado tudo isso. E sabe que outras vezes eu percebo que a gente tem? A gente não quer sair da nossa zona de conforto. E sabe que a gente tem que definir? As estratégias vão vir. E o que eu penso muitas vezes é que acho que a Igreja Vida Nova está mudando, essa maturidade. Eu me lembro com muito carinho quantas vezes a gente foi no orfanato, eu com a Rosana Agulha, vi um monte de gente, quem era da minha época sabe, a gente ia lá sempre, tínhamos visitar crianças de sábado, e até onde Judas perdeu as botas. Quantas vezes a Denise participou, na época do William, a gente ia lá com o Wilson como dentista em cena, fazia obra, e de uma certa forma a gente esqueceu desse primeiro amor. Eu acho que a pandemia está sendo um momento tão bom. Eu posso morrer amanhã, e esse tempo que Deus nos dá, acho que a gente tem que desafiar as pessoas a sair da zona do conforto, de querer pensar assim, puxa vida, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero dar o meu tempo. As pessoas não estão dispostas a sair da sua zona de conforto. Eu acho que o primeiro desafio não é o nosso empreitada. O nosso primeiro desafio não é lugar para servir. Olha, é com muita dor no coração que eu falo isso. O nosso primeiro desafio, gente, não é que falta campo para trabalhar. O primeiro desafio é quebrar o coração do pessoal da Igreja Vida Nova. Falar, eu amo meu vizinho. Eu amo aquele mendigo que está lá indo para o céu. Eu amo qualquer missão que a gente quer fazer. Eu acho que esse é o primeiro desafio, quebrar a mim mesma, sair da nossa zona de conforto. Então eu acho que a nossa missão começa quando a gente quebra nós mesmos. E eu acho que a gente tem que enfatizar. Então a segunda parte que você falou é pensar em mim. Eu concordo com você, Isaac. Não é falta de missão, é falta de gente que quer servir a Deus. Então a começar por mim, eu quero. E aí? E os outros vão querer? Esse que está sendo nosso desafio. E chegar e falar assim, mesmo que ninguém queira, eu vou sozinho. 5 eu vou, 10 eu vou. E a gente tem que começar desse núcleo. Era isso que eu queria terminar. Legal, muito obrigado, Susan. A Lili levantou a mão faz um tempinho. Lili, pode. Eu queria só compartilhar um projeto que eu tinha conversado com a Susan, cheguei até a conversar com o pastor Vu, e depois conversei com os meus cunhados. Existe um projeto lá da EMEL que eles fazem com os idosos e os cuidadores, só que eles fazem 2 vezes por semana. E aí, isso assim, está muito no meu coração, né? Então, achei... seria um trabalho, na verdade, com os nossos idosos da nossa igreja, sabe? E talvez abrir para as outras igrejas taiwanesas, porque eu acho que se acentuou bastante, ainda mais agora com a pandemia, do isolamento deles, tanto social quanto de tudo, né? Então, e aí, o que seria esse projeto, né? Era uma vez por semana, no período da tarde, que a gente usaria o espaço da igreja para fazer exercício, para fazer trabalho, para ter tempo de conversa, que o idoso gosta, eu já percebi, eu já fui nessas ligas das senhoras que né? Mas e assim, sentar, tomar um chá e conversar, é isso que elas gostam, né? E assim, quantos idosos nós temos nas igrejas, e eu tenho certeza que muitos deles não são convertidos. Que eles estão na igreja porque veio pela parte social, porque conhece, porque a família está lá, quer ver os netos, né? Então, só queria lembrar, para a gente olhar também pelos nossos idosos, eles fazem parte da história da nossa igreja, nós somos o que somos, porque Deus, juntamente com eles, criaram a vida nova, né? Então... era isso. Então, não sei se esse projeto, de repente, no ano que vem, pós-pandemia, se daria certo, mas é um embrião aí que tá começando, assim, né? Então, é isso que eu queria compartilhar. Legal. Já vamos orar já. Então, acho que é isso. Já deu tempo, pessoal. Eu vou só terminar com compartilhar da Gigi. Acho que nem sei se a Lili sabe, mas a gente teve um mês missionário na célula também, né? A gente chamou algumas instituições para falar um pouquinho. E a gente teve uma missão que é a missão do Jackson, que é a missão ABA, né? Que cuida de crianças e tal. Aí teve um dia que a Gigi me encheu de pergunta, cara, que eu não sabia responder nenhuma, né? Falei assim, quando a criança fica doente no instituto, o que as pessoas fazem, né? Eles encaminham para o SUS,
será que tem uma psicopedagoga que vai lá ver como que estão as crianças? E começou a fazer um monte de pergunta para mim e eu não sabia responder nada, porque eu não trabalho na missão, né? Aí eu falei, ó, pergunta pro Jackson, que ele vai saber responder. Eu achei muito legal a resposta dela. Ela falou assim, não, porque eu tive acabei de ter uma aula aqui que me fez pensar muito na missão, né? Para ver como que eles estão, sabe? E eu acho que é um pouco desse coração, né? Que nem a Suzana falou, da gente tirar um pouquinho dessa visão para nós mesmos e direcionar tudo isso para os outros, né? Então, eu acho bem legal. Então, a esperança é a última que morre. A Gigi me deu muita esperança nesse dia, porque eu vi que ela estava pensando nisso, e foi muito legal. E eu acho que esse é o caminho, que a Suzana falou. Primeiro, assim, estamos dispostos? Vai ser um pouquinho menos prazeroso para nós, mas com certeza, quando a gente vai estar lá, Deus vai multiplicar esse prazer de alguma outra maneira, né? Então vamos terminar? Eu vou terminar com uma oração, então eu já vou aproveitar e orar pelo esse projeto embrionário da Lili também, tá bom? Pai querido, a gente queria agradecer por esse momento, agradecemos por mais esse pequeno momento de discussão. E realmente, o que a Suzana falou é verdade, Pai. Não adianta nós traçarmos os melhores dos planos, não vão dar certo se o nosso coração não está disposto a se sacrificar, né? Então, primeiro a gente ora pela Igreja Vida Nova. Nos dê um novo coração, Pai. Um coração que está disposto a ser cooperador. Um coração que está disposto para sair da nossa zona de conforto e abrir mão do que nós gostamos em prol de lançar a mão daquilo que é a tua vontade, né? Então, desde já eu quero orar também pelo esse projeto que a Lili compartilhou com a gente. Eu sei que o Senhor ama demais esses velhinhos, Pai. E eu sei que eles precisam muito também. Então eu oro para desde já o Senhor possa estar movendo as peças, que o Senhor possa estar dando sabedoria e discernimento para quem está para ali ou para quem está encabeçando tudo isso, Pai. E a gente ora para que seja um lugar onde haja muitas conversões, haja muitas transformações de vidas e é um lugar onde o seu reino vai chegar até lá também. É isso que nós oramos e agradecemos. Cuida dessa semana. Em nome de Cristo, amém. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, só lembrando das eleições que vai ter semana que vem. Quem puder votar, por favor, vai ser muito importante. E se não puder, manda uma mensagem para mim e para o Tauê para a gente ver o que a gente pode fazer, tá bom? Isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Falou, Luke. Vamos te ver. Tchau, gente. Valeu. Abraço.